E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Bora lá. Hoje vou mergulhar num tema que mexe com todo mundo, né? A relação entre prazer, dor e dopamina. É um tema bem profundo, né? E a gente vai tentar entender como essa busca incessante por prazer pode acabar levando a gente para um caminho, tipo, sem saída de infelicidade. Isso aí. E para nos guiar nessa viagem, a gente vai se basear no livro Nação Dopamina, da Dra. Anna Link. Um livro incrível. Já aviso. Preparem-se para questionar tudo que vocês acham que sabem sobre prazer e felicidade. Porque esse livro me deixou de queixo caído. Sério. A Dra. Lenk, ela argumenta que a gente vive numa verdadeira nação dopamina, né? Onde a gente é bombardeado por estímulos de prazer o tempo todo. O tempo todo, E o mais louco é que nosso cérebro, ele não foi programado para lidar com essa overdose de dopamina, né? Exatamente. E o resultado disso é que a gente fica cada vez mais insatisfeita. Mesmo tendo acesso a tudo, né? A tudo. Que teoricamente, né, deveria nos fazer felizes. A Dra. Lenk usa uma analogia bem interessante no livro, que é como se a gente estivesse aumentando a dose de um remédio constantemente. Só que em vez de melhorar, A gente piora. a gente só piora. A gente fica mais doente. E aí, o que a gente faz para sair desse ciclo vicioso? Boa pergunta. A Dra. Lenk, ela propõe uma solução. Uma solução, assim, um pouco radical, né? Que é o jejum de dopamina. Parece radical, mas... Mas calma, gente. Não é tão assustador quanto parece. Não. A ideia não é se privar de tudo que é prazeroso para sempre. Não é virar um monge, né? É dar um tempo para o nosso cérebro se recalibrar. Saiu um pouco dessa dependência da dopamina fácil. É tipo resetar, né? Resetar. E sabe o que é mais legal? Ao fazer isso, a gente abre espaço para sentir prazer de formas mais profundas, mais genuínas. Verdade. Mas me conta, como a Dra. Lenk explica essa dinâmica do livro? Ela usa casos reais de pacientes, né, que ilustram de forma bem clara o impacto da nação dopamina em nossas vidas. No primeiro capítulo, ela apresenta o Jacob. O Jacob é um cara que, desde adolescente, buscava prazer de forma intensa, assim, extrema. E ele foi tão longe nessa busca que construiu literalmente uma máquina de prazer. Uma máquina para estimular a produção de dopamina no cérebro. Caramba. Mas, peraí, ela tá dizendo que todo mundo, tipo, que todos nós estamos construindo nossas próprias máquinas de prazer. Isso aí. Tipo, nossos celulares, videogames, redes sociais, essas coisas. Exatamente. Yeah. É Dra. Lenk argumenta que a gente se vicia nesses facilitadores de prazer. E isso bagunça completamente o nosso sistema de recompensa. Faz sentido. É como se a gente estivesse sempre buscando o próximo pico de dopamina, sabe? Isso nos impede de apreciar os prazeres simples da vida. É por isso que a gente fica entediado tão fácil, né? Mesmo tendo tudo à disposição. Mas e aí? Como esse tal de jejum de dopamina entra em cena? O jejum de dopamina é como se a gente apertasse o botão de reset no nosso cérebro. A ideia é se abster, por um período, né, determinado, dessas máquinas de prazer. Sei. Para que o cérebro volte a ser mais sensível aos prazeres naturais. E como isso funciona na prática? Calma, não precisa ser radical. Não precisa se isolar do mundo, viver como um eremita. Ufa, ainda bem. O jejum de dopamina pode ser adaptado para a realidade de cada um. Certo. A Dra. Lenk sugere, por exemplo, começar com pequenas mudanças. Que tipo de mudanças? Tipo, limitar o tempo nas redes sociais. Aham. Desligar as notificações do celular. Entendi. Ou escolher atividades que exigem mais esforço, mais concentração. Entendi. É tipo reaprender a sentir prazer sem precisar dessa muleta da dopamina fácil o tempo todo, né? Exatamente. E a Dra. Lenk, ela apresenta evidências científicas de que o jejum de dopamina funciona mesmo. Sim. Vários estudos mostram que, ao reduzir a exposição a esses estímulos intensos, o nosso cérebro se torna mais sensível a recompensas menores. E a gente passa a encontrar mais prazer nas coisas simples do dia a dia. Que legal! Mas me diz uma coisa, a gente precisa sofrer para ser feliz. A Dra. Lenk defende a busca pelo desconforto. É aí que a coisa fica interessante. Ela argumenta que, na verdade, a gente precisa se acostumar com a ideia de que a vida não é um parque de diversões constante. E que, ao abraçar o desconforto, a gente se torna mais resiliente. Mais forte. Mais forte. E, acredite se quiser, mais feliz. Sério? Explica, Meredith. Como o desconforto pode levar à felicidade? Pensa comigo.
Quando a gente evita qualquer tipo de desconforto, a gente se torna frágil, É dependente. dependente daquela sensação de prazer imediato. É como se a gente estivesse vivendo numa bolha, sabe? Ah, Sem contato com a realidade. Mas ao se expor a situações desafiadoras, a gente cresce. a gente aprende a lidar com a frustração, a superar obstáculos. E no final das contas, a gente valoriza muito mais as coisas boas da vida. Exatamente. Nossa, mas faz muito sentido. Mas e como a gente coloca isso em prática? Que tipo de desconforto a gente deveria buscar? Hadradra. Lenk dá vários exemplos no livro. Tipo, tomar banhos frios. E não. Se exercitar além da zona de conforto. Né? Se desafiar a aprender coisas novas. E ela ressalta que a intensidade do desconforto deve ser gradual, respeitando os limites de cada um. A ideia é sair da zona de conforto, mas sem se torturar. Sem virar masoquista, né? Exato. Então, em vez de buscar a felicidade num pacote pronto de prazer, A gente precisa construir essa felicidade. tijolo por tijolo. Isso. Abraçando os desafios e aprendendo com eles. É isso aí. E o jejum de dopamina é uma ferramenta para ajudar a gente nesse processo. Com certeza. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho em Nação Dopamina. No último episódio, a gente viu como a busca desenfreada por prazer pode acabar, nos levando para um caminho de insatisfação. E a gente também viu como o jejum de dopamina pode ser uma ferramenta, né? Poderosa para recalibrar nosso sistema de recompensa. Isso aí. E hoje a gente vai se aprofundar mais nesse conceito de jejum de dopamina. A gente vai explorar como ele pode ser aplicado na prática. Mas antes eu queria voltar na história do Jacob, que Adra Lenk usa no livro para ilustrar como todos nós, de certa forma, a gente constrói as nossas próprias máquinas de prazer, né? Ah, verdade. Lembra? Ele chegou ao extremo de construir uma máquina real mesmo, para estimular a produção de dopamina no cérebro. É uma loucura. Pois é. Adra Lenk usa essa história para mostrar como a gente pode se tornar refém dessa busca por prazer instantâneo, né? Totalmente. E como a gente já discutiu, as nossas máquinas de prazer modernas são os celulares, videogames, redes sociais. Mas tudo que a gente usa o tempo todo. A gente usa essas tecnologias o tempo todo, né? É. E muitas vezes a gente nem percebe o impacto que elas têm no nosso cérebro. Adra Lenk argumenta que essa exposição constante a estímulos de prazer acaba desregulando o nosso sistema de recompensa. E a gente fica cada vez mais dependente dessa dopamina fácil, né? Exatamente. E o jejum de dopamina meio que entra como uma forma de reeducar nosso cérebro, sabe? De romper com esse ciclo vicioso. E Adra Lavur, além que deixa claro que o jejum de dopamina não é uma receita de bolo. Não é um método único que funciona para todo mundo. Então, como é que a gente personaliza esse jejum? A chave é o autoconhecimento. O primeiro passo é você identificar quais são as suas máquinas de prazer, né? Aqueles comportamentos ou tecnologias que você usa para buscar uma dose rápida de dopamina. Sei. E depois começar a reduzir, sabe, o tempo e a intensidade dessa exposição. Mas e se a gente trocar uma máquina por outra? E Largar o videogame e virar viciado em séries? Adra Lenk fala sobre isso. Sim. Ela chama isso de transferência de adicção e é um desafio bem comum para quem busca se libertar desse ciclo, né? A ideia do jejum de dopamina não é simplesmente eliminar um comportamento, mas sim reprogramar a forma como a gente se relaciona com o prazer. Então, o jejum de dopamina não é sobre abstinência total, Não é. mas sim sobre consciência e moderação. Exatamente. A Adra Lenk propõe que a gente crie um plano de autocomprometimento, estabelecendo limites, né? Claro, para o uso dessas máquinas de prazer. E, ao mesmo tempo, buscar atividades que proporcionem prazer de forma mais saudável, mais equilibrada. E que tipo de atividades são essas? Adra Lenk dá exemplos no livro. Ela fala bastante sobre atividades que exigem esforço e concentração. Como ler um livro, aprender um instrumento musical, praticar meditação. Atividades que, a princípio, podem não parecer tão prazerosas quanto, sei lá, checar as redes sociais a cada 5 minutos. Mas que, a longo prazo, trazem uma satisfação muito mais profunda, mais duradoura. Entendi. É como se a gente reaprendesse a sentir prazer nas coisas simples, né? Isso, sem precisar dessa estimulação constante artificial. Exatamente. E a Adra Lenk destaca a importância de buscar o desconforto de forma intencional, como uma forma de fortalecer nossa resiliência, nossa capacidade de lidar com as adversidades. No primeiro episódio a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre como a busca pelo desconforto pode nos levar a uma felicidade mais genuína. Então explica melhor como funciona essa dinâmica. Pensa na analogia do músculo, sabe?
Quando a gente se exercita, a gente causa umas microlesões no músculo. Hum, E é essa dor que fortalece ele. Com a nossa mente acontece algo parecido. hum. Ao se expor a situações desafiadoras, a gente treina a nossa capacidade de lidar com o desconforto, com a frustração. Hum. E isso nos torna mais fortes E emocionalmente. como a gente coloca isso em prática? Padrar. Lemke dá vários exemplos no livro, tipo tomar banhos frios, fazer exercícios físicos intensos, se expor a situações que nos causem ansiedade. A ideia é sair da zona de conforto de forma gradual, consciente, sempre respeitando os seus limites, né? Interessa. Sem exageros. Esses exemplos parecem bem radicais. É. Mas Adra Lemke também fala de formas mais sutis de buscar o desconforto. Com certeza. Ela sugere, por exemplo, praticar o mindfulness, que é aquela capacidade de prestar atenção no momento presente sem julgamentos. E aí, pessoal, de volta pro Deep Dive. No último episódio, a gente explorou como o jejum de dopamina pode nos ajudar a, reprogramar nosso cérebro, né? Ah, E a gente começou a desvendar essa ideia que parece meio contraditória, né? De buscar o desconforto para fortalecer nossa resiliência. E quem diria até aumentar nossa capacidade de sentir felicidade. é uma ideia um pouco diferente, né? E hoje a gente vai se aprofundar nesse conceito de buscar o desconforto. A gente vai explorar como ele se conecta com outro tema super importante, que a Dara Lenki aborda no livro, a importância da comunidade. É verdade. Interessante. Eu lembro que nos episódios anteriores a gente comentou rapidinho sobre a comunidade, Aham. mas a gente não chegou a explorar esse tema a fundo. Que tipo de conexão a Dara Lenki faz entre comunidade e a busca pelo desconforto? Ela argumenta que, ao longo da história, as comunidades sempre tiveram um papel fundamental na vida das pessoas, proporcionando um senso de pertencimento, de propósito e de suporte mútuo. E muitas vezes, os rituais e as tradições dessas comunidades envolviam algum tipo de desconforto físico ou mental. Entendi. Tipo, Yeah. provas de resistência para iniciar alguém na tribo. Ou jejuns religiosos que exigem disciplina e sacrifício. Exatamente. Essas práticas, mesmo sendo desafiadoras, fortaleciam os laços entre os membros da comunidade, criando um senso de união e de superação coletiva. Faz sentido. Mas e na sociedade moderna, Yeah. como que a gente se conecta com essa ideia de comunidade? Yeah. Especialmente num mundo cada vez mais individualista e focado no prazer imediato, né? É aí que a coisa fica interessante. A Dara Lenk argumenta que a nação dopamina, com essa busca incessante por prazer fácil, acabou corroendo os laços comunitários, isolando as pessoas em suas bolhas de consumo e entretenimento. Faz sentido. E como a gente reverte esse processo? Como a gente constrói esses laços, fortalece esse senso de comunidade num mundo tão fragmentado? Adra. A Lemke propõe que a gente busque atividades que nos conectem com outras pessoas de forma significativa, que exijam colaboração, empatia e, sim, até um certo grau de desconforto compartilhado. Que tipo de atividades, por exemplo? Ela cita vários exemplos no livro. Se engajar em trabalhos voluntários, participar de grupos de apoio, se conectar com a natureza em grupo, praticar esportes coletivos. Atividades que, além de proporcionar prazer, nos tiram da nossa zona de conforto individualista e nos colocam em contato com algo maior do que nós mesmos. Então a ideia é usar o desconforto não como uma forma de autopunição, mas como um catalisador para criar conexões mais fortes e genuínas com as pessoas ao nosso redor. Exatamente. A Dra Lemp defende que a verdadeira felicidade, a satisfação profunda e duradoura, não está na busca incessante por prazer individual, mas sim na construção de relacionamentos significativos, na contribuição para algo maior do que nós mesmos e na aceitação de que a vida é feita de altos e baixos, de prazer e dor, de conforto e desconforto. Caramba, essa conversa abriu a minha cabeça. A gente começou falando sobre dopamina e prazer e terminou aqui refletindo sobre o poder da comunidade e a importância de abraçar o desconforto. E sabe o que é mais legal? Tudo isso está interligado. A nação dopamina nos afasta da nossa essência, nos torna dependentes do prazer fácil e nos isola em nossas bolhas. Mas ao recalibrarmos nosso sistema de recompensa, ao buscarmos o desconforto de forma consciente e ao fortalecermos os laços comunitários, a gente abre caminho para uma vida mais rica, mais significativa e sim, muito mais feliz. É isso aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa nossa conversa? Que pequenos desconfortos vocês estão dispostos a abraçar para experimentar uma felicidade mais genuína, mais duradoura? Essa é a pergunta que fica, né? Esperamos que esse mergulho na ação dopamina tenha sido tão inspirador para vocês quanto foi para a gente. Até a próxima.